Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Evolui no FA. No vídeo de hoje a gente vai voltar um pouco a falar do ataque. Hoje eu vou falar de um negócio que é bem conhecido, é uma coisa básica até, mas é importante saber e formar essa base para você poder entender coisas mais profundas do ataque. Então hoje a gente vai falar de personnel e de algumas formações mais utilizadas, algumas básicas, baseadas nesses personéis. Então vamos pro vídeo para eu explicar para vocês o que é isso. Bom galera, então o que é um personnel? Personnel é basicamente um número que a gente usa para saber quantos jogadores, além do quarterback, que sempre vai ter na jogada, e da linha ofensiva, que também sempre vai estar em campo, quantos jogadores desses que a gente vai ter de cada tipo. Então além de quarterback e da OL, a gente vai ter recebedores, ou tight ends, ou running backs, em números diferentes de cada um. Então se a gente já tem 5 OLs e 1 quarterback, a gente tem mais 5 jogadores em campo para serem divididos entre running back, tight end e wide receiver. Então a gente tem, para dividir isso, esses números de personagens aqui. A gente tem personagens de 1 até 23, assim, não dá para ser exatamente todos os números entre esses três, mas basicamente o personnel, o primeiro número é a quantidade de running backs em campo e o segundo número é a quantidade de tight ends em campo. E o resto, os que sobrarem além de 5, são recebedores. Então, no caso, a gente tem um personnel 23, que inclusive é bem raro. São 2 running backs e 3 tight ends e nenhum recebedor, porque já deu 5 que tinham para isso. Se a gente tiver um personnel 10, por exemplo, a gente tem um running back e nenhum tight end e os outros 4 jogadores são recebedores. Bom, e partindo disso também, a gente tem alguns nomes que a gente usa para falar como os recebedores, ou tight end, vão estar alinhados em campo, como esses jogadores vão estar alinhados em campo. No caso, a gente tem alguns termos utilizados como 2x2. 2x2 significa que tem 2 recebedores de cada lado da formação, então tem a OL e o quarterback no meio da jogada, mais ou menos no meio. E aí a gente tem 2 recebedores de cada lado, que nem nessa jogada aqui que eu vou colocar para vocês. E esse nome vai se manter mesmo com personagens diferentes. Por exemplo, se a gente tiver um personnel, sei lá, 10, que nem nessa jogada aqui, um running back, nenhum tight end, vão ser 2 recebedores de cada lado, wide receivers de posição mesmo. Se a gente tiver um personnel 11, a gente ainda pode ter um conceito 2x2, só que no caso, um dos jogadores de um lado vai ser um tight end que vai estar alinhado do lado da linha, mas ainda assim são 2 jogadores de cada lado da formação. Um outro nome que é bem utilizado é o 3x1, que agora você já deve saber, é 3 jogadores de um lado e um do outro. Então a gente pode ter 3 recebedores de um lado e um recebedor do outro, a gente pode ter 3 recebedores de um lado e um tight end do outro. Tem uma variedade enorme de coisas que a gente pode fazer com isso, mas basicamente quando você ouvir 3x1, tem 3 recebedores de um lado, 3 jogadores de um lado e um do outro. Um outro conceito importante saber é o conceito empty. É um conceito que consiste em não ter nenhum jogador além do quarterback no backfield. Então, que nem nessa jogada aqui, a gente tem apenas o quarterback atrás da OL e todos os outros jogadores estão alinhados como recebedores ou como tight end. Nesse caso aqui, como todos são recebedores, 3 de um lado, 2 do outro, mas pode também ter algum como tight end, alguma coisa assim. E para substituir isso, o time pode ou substituir o running back por um wide receiver, na hora no campo lá mesmo, ou eles podem só mudar o running back, pegar esse mesmo jogador e colocar ele como wide receiver e alinhar ele em posições diferentes. Isso acontece muito e às vezes, inclusive, o quarterback manda o jogador que está no backfield, o running back, alinhar, depois deles já alinharem todo mundo, ele passa o jogador para wide receiver, ou senão eles passam de empty para uma formação com o running back e puxa o running back de volta para a formação para o backfield. Então basicamente é isso para o conceito empty. Bom galera, isso daqui foi o nosso resuminho introdutório sobre personnel e formações. Além disso daqui, existem infinitas possibilidades do que vier na cabeça do técnico. Se um técnico quiser colocar 5 tight ends de um lado da formação e ninguém mais, ele pode, contanto tem os jogadores em campo, obviamente. Então, o que vier na cabeça do técnico ele pode fazer, mas existem algumas coisas mais conhecidas que fazem mais sentido de fazer no jogo, que são mais utilizadas. Então, aqui a gente mostrou algumas das bem básicas e muito conhecidas e utilizadas. E no próximo vídeo a gente pode falar de algumas um pouco mais avançadas. Então se você quiser esse vídeo, deixa um comentário aqui, fala o que você quer, curte o vídeo, manda para seus amigos para eles também verem e se eles quiserem saber da segunda parte também comentarem. É isso, valeu, falou!